querido amigo já de tantos anos. Eu não preciso te apresentar, mas de qualquer forma, ministro do Desenvolvimento Agrário. Tem toda uma história aí na reforma agrária durante o governo Fernando Henrique. Presidente da Fundação Astrogildo Pereira, do PPS, membro da direção nacional do partido, deputado federal 2 vezes, candidato ao Senado e à Prefeitura. E nesse momento, lá de Prefeitura de Recife, eu no Senado por Pernambuco. Você é pernambucano, brasileiro. Chico Buarque já nos contou essa história, né? Dessas ligações todas. E agora vereador em Recife, com uma experiência absolutamente fascinante. Então vou te empurrar, te jogar para o meio da confusão. O que é ser vereador, líder da oposição, numa cidade como Recife, depois de você ter circulado por Brasília durante tantos anos, ali no coração do poder. Poder local agora e na oposição, nas ruas. Que experiência é essa, Raul? É a experiência, Luiz, de um aprendizado de uma outra gramática. É uma experiência de sair de Brasília, com as suas questões nacionais e muitas vezes abstratas e muitas vezes não populares no sentido do entendimento da percepção, para o dia a dia, para o concreto, para a máquina de triturar, para a armadilha que se transformaram as nossas cidades. Não é? O Recife, em vários aspectos, ele não tem diferenças, a não ser de ordem de grandeza, digamos assim, dos problemas daqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, de Porto Alegre e assim por diante. E isso tudo tem a ver com a postergação, o esquecimento, né? A retirada de agenda nacional da reforma urbana, né? Das nossas cidades. Né? Há um imenso, enorme vazio. As preocupações se dirigiram para outros ângulos, né? E as cidades, elas estão órfãs, em boa medida. Elas, com as suas próprias forças, podem fazer alguma coisa, né? Não podem fazer tudo. Né? Nós tivemos uma perda muito grande na Constituição de 88, foi não ter a dimensão metropolitana. Ou seja, você tem as metrópoles onde hoje se encontra 50, sei lá, 60 milhões de brasileiros, mas você não tem nenhuma governança metropolitana. Os governos estaduais temem a governança metropolitana porque seria um paralelo ao seu poder. E nenhum problema de nenhuma cidade, nenhuma dessas cidades que aqui eu citei, ele deixa de ser metropolitano. Nenhum pode ser resolvido estritamente. Nenhum pode ser resolvido. Nem o lixo, nem o transporte, nem a segurança, nem o saneamento, nem a água, nada, absolutamente nada. E não temos nenhuma forma de governança, nem tampouco de tomada de decisão. E as pessoas transitam também, esses espaços são... Nós somos metropolitanos, tá certo? Eu lá, por exemplo, em Recife, eu morava em Jaboatão, tá certo? Trabalhava no Recife, me divertia em Olinda, né? Tem outros que têm filhos em Camaragibe, sei lá, no Cabo e assim por diante. Então nós somos cidadãos metropolitanos sem governança metropolitana, tá certo? No país inteiro. E ao lado disso, o Brasil, Luiz, ele pulsa, você vive na cidade. É uma velha frase você dizer, eu não vivo no Estado, eu não vivo na União. Tá? Então é na cidade que você vive. E foi a cidade que acumulou nesses últimos 20 anos, sei lá, uma tal gravidade, uma tal densidade, uma tal agudeza de problemas, né, que recolocou, e isso junho, eu diria assim, o grande simbolismo de tudo isso, né, dessa agenda esquecida, deixada de lado, isso explode, eclode, né,
nas manifestações de junho e julho. E no epicentro dessas manifestações está o quê? O transporte. Me lembra a carta de Poe, o conto do Edgar Allan Poe, em que a carta roubada, e a polícia procura avidamente, está em cima da mesa, à vista de todos. A melhor forma de esconder é revelar-se de uma maneira muito ostensiva. Esse era o problema óbvio, é aquele do nosso cotidiano, é aquele de que nós falamos o dia inteiro. Isso. Vivemos o dia inteiro. No entanto, parece que é menor, porque os grandes problemas nacionais são os que se dão na órbita superior, né, da União, como você disse, nos debates abstratos retóricos das grandes ideologias, os caminhos nacionais, e está pulsando ali o problema do cotidiano, como se fosse menor, né? E aí você veja, não temos uma governança metropolitana para encarar e resolver problemas metropolitanos, e não temos um legislativo, um parlamento, tá certo, compatível, e uma representação compatível com essas capitais, com esses problemas que nós falamos, né? Agora, um parêntese, Raul. Eu estou me lembrando que o caso de São Paulo talvez seja peculiar. Eu não sei se há experiências análogas, mas São Paulo, desde os anos 90, início dos anos 90, eu acompanhei mais ou menos, criou um fórum, um consórcio metropolitano, e foi a sociedade civil que fez, diversos representantes e tal, com muito dinamismo, que começaram a buscar a celebração de pactos em torno de questões específicas, e eles avançaram em muitas áreas. O poder público chegou tarde, eu acompanhei mais na área de segurança, chegou muito tarde, de maneira insuficiente. Mas talvez em São Paulo tenha havido, e esteja ainda em curso, um esforço, pelo menos do ponto de vista da sociedade civil, na direção da redução dessa dificuldade de interlocução, de articulação. Não sei se isso tem sentido, se você observa isso. A formação de consórcios, ela acontece não apenas nas regiões metropolitanas. E eu sei que o caso de São Paulo, ele representa um caso de sucesso, um case de sucesso, por assim dizer. São 3 dezenas de municípios que lá estão dentro. Agora, como geralmente os mecanismos decisórios que se dão dentro desses consórcios, né, eles são frágeis, e tem também o problema da representação, ou da desigualdade das diversas representações. É verdade. Eles são voluntaristas no sentido. São voluntaristas, claro, representam um avanço. Mas o que eu queria afirmar aqui e colocar em debate com você é o seguinte: por que é que as nossas cidades e as principais cidades, que são a caixa de ressonância de opinião pública, que tem os movimentos pelos direitos urbanos, que tem toda essa ressonância, sindicato, imprensa, mídia, portanto uma alta densidade, né? Por que as representações elas são tão distantes dessa densidade? Né? No caso específico do Recife, o que eu percebo claramente é o seguinte, e aí é a experiência do cotidiano. No espaço que vai entre o que o poder público satisfaz em termos de políticas públicas, tá, e as necessidades não atendidas, é exatamente nesse espaço que entra toda ou grande parte da representação. Então perceba, né, se o poder público em saúde e educação chegou até aqui, mas a necessidade, tá certo, ela permanece insatisfeita e tem um espaço de satisfação, é aqui que se dá exatamente a representação sobre a sua forma assistencial, sobre a sua forma fisiológica, sobre a forma de uma ambulância que você coloca, você calçar uma rua, sobre a forma de você colocar uma iluminação, sobre a forma de você encontrar determinados atendimentos que são feitos a partir daí. Então, em grande parte hoje, a representação local, tá certo? Ela se dá dessa maneira, de algo que, portanto, significa dizer que o parlamento, ou seja, as câmaras municipais, que tiveram um enorme salto de atribuições e responsabilidades, particularmente depois do Estatuto da Cidade, depois da imposição dos planos diretores, lei de uso, ocupação do solo e etc, ela literalmente é um ponto fora da curva, ou fora da linha, no que diz respeito a essa representação. Ela é vicária, ela é parasita Sim. dessa lacuna, desse vazio, em certo sentido, ela se alimenta do insucesso do executivo. Né? Não, é isso, mas é também o seguinte, os meus amigos, companheiros e tal, diziam, mas você vai virar vereador? Você foi ministro? Você foi deputado federal? O que é que você vai fazer nesta Câmara? A Câmara que representa 1.537.000 pessoas, num contexto em torno de 3,5 milhões. Tá certo? Então, vê bem, quer dizer,
a percepção, inclusive, das pessoas é de que aquilo efetivamente É não menor. conta, Como é se menor. fosse- é. Agora veja o paradoxo. Eu tomo posse e começo a viver uma experiência absolutamente inovadora, absolutamente desafiadora, tá certo? Que eu traduziria da seguinte maneira, e que eu nunca tinha vivido antes, com o mandato federal, o que você quiser, que era o seguinte, o que meu eleitor vive, eu vivo. Porque a cidade é uma só, para mim e para ele. Claro, fragmentada, claro, com as suas assimetrias, sem a menor sombra de dúvida. Mas se congestiona para mim e para ele. Se alaga, alaga para mim e para ele. Tá certo? Ou seja, é um mandato no qual você vivencia a representação, tá certo? Mas o problema também é que cabe a você, em alguma medida, representar. Tá certo? Então, esse distanciamento não existe. O que te dá uma possibilidade de politização do cotidiano, tá certo? A cidade lhe dá um potencial de politização, se você quiser, pedagogicamente, que eu honestamente não vejo outros mandatos poderem dar tanto. Né? Eu chego a dizer que um deputado federal ele é uma espécie de ET. Para o que se vive do cotidiano é um ET. Tá certo? Você chegar, olha, eu votei o superávit, é uma coisa importante. Outra extremamente importante, votamos o marco civil na internet, algo extremamente importante. Mas isso não tem diretamente, tá certo, um encaixe e uma ligação com o cotidiano, que essa é uma palavra forte e chave, tá certo, que as pessoas vivem no dia a dia. E que cotidiano é esse? Que cotidiano é esse? É um cotidiano de um despertencimento, de uma cidade que se faz e refaz sem te ouvir, sem falar com você, sem que você possa expressar o seu desejo, sem que você tenha instrumentos, tá certo, para refazer. Porque, veja, não é só viver a cidade ou estar na cidade, tá? É também a possibilidade de refazer a cidade de acordo com o teu desejo. Claro que aqui, desejo enquanto coletivo. Né? E isso faz com que, enfim, você tenha uma profunda segmentação, né, no interior desta representação. Se no passado você tinha, por exemplo, vereadores que eram vereadores comunitários, você tinha vereadores ideológicos, que também os tinha, você tinha os setoriais, que eram preocupados com determinado setor, e você tinha aqueles que seriam mais fisiológicos e clientelistas. Hoje é tudo clientelista, fisiológico, em sua larga medida. Tá certo? O que quer dizer que outras formas de representação, elas foram, em grande medida, elas perderam espaço, né, dentro. E como é que você sobrevive e dá vitalidade à representação? Antes de você responder, eu quero sublinhar o que você já disse. Eu percebi isso como seu amigo e acompanhando a sua trajetória. Antes de você assumir a vereança, conversando com amigos comuns lá em Recife, a preocupação era grande. Puxa, o Raul tem uma trajetória nacional brilhante. É uma das cabeças para pensar o Brasil. Sempre que eu imagino as lideranças nacionais, intelectuais e políticas, eu penso em você e os nossos amigos comuns também. Mas, de repente, o Raul é tragado, vai ser tragado, diziam, e eu confesso que compartilhava essa preocupação, por uma órbita do menor, né? do trivial, da província, da esquina, sem grandeza política, etc. Eu era cúmplice desse preconceito. Quando eu te encontrei, você exercendo a vereança, você remoçou, estava revitalizado, estava feliz, alegre, apesar de exaurido, estafado, mas estava vivo, com um ânimo que eu não vi em você há muito tempo. Né? Mesmo quando te encontrava, você deputado federal, ou cumprindo outras grandes missões, etc., com a vitalidade de menino, de garoto, indo para a rua e com vocabulário, olhar e alianças que seriam talvez impensáveis anos atrás. Eu disse, puxa, mas isso é maravilhoso, eu tenho que aprender essa lição. O Brasil está sendo, digamos, reinventado a partir das ruas, a partir de junho de 2013, a partir das cidades e dos problemas urbanos. Eles são imensos e eles se conectam com as questões maiores. Isso que você disse sinteticamente, eu acho que pode estar, de alguma maneira, refletido em você, na sua própria trajetória. Os amigos, nós podem te dar esse testemunho. 3 coisas
foram importantes nisso. O primeiro movimento que eu fiz foi tentar construir mecanismos que possibilitassem o controle social sobre o parlamento, sobre a Câmara. Foi o meu primeiro movimento. O que é isso? É você, por exemplo, né, coisas tão básicas como você criar uma corregedoria, você fazer uma ouvidoria, você criar um portal da transparência, né, você realizar, por incrível que pareça, concursos, porque as nossas câmaras, elas são praticamente taperas, no sentido de que elas não têm pessoal especializado para produzir leis, assessores, legisladores, operadores de direito, que é uma coisa fundamental. Você parece pouco, mas é essencial você revitalizar a Câmara e ampliar o controle social sobre essa mesa. Quer dizer, você lá dentro, o seu primeiro movimento, e foi o meu primeiro movimento, foi, bom, se esse é o Estado, como é que eu vou conseguir que doravante exista mais controle social, porque senão isso aqui não muda. Isso aqui não muda. Se isso aqui não tem transparência, se isso aqui é feito em grande medida na base de acordos, tá certo? Se não existe mecanismo de controle, de transparecer para fora e possibilitar para dentro, tá certo? Que venha essa vontade, então nós estamos ferrados. O primeiro movimento foi esse. Segundo movimento, ir para a rua. Tá certo? Tá na rua, não apenas se contentar com o trabalho institucional. E isso passa, por exemplo, de manhã cedo, 2, 3 dias da semana. Acordar bem cedinho e ir para os postos de saúde. Tá certo? Ir lá e ver no dia a dia, né, como que se dá exatamente o atendimento dessa política, que é central para a própria saúde, para a própria capacidade de trabalho, para, enfim, tudo. Né? E gerar mecanismos, né, aí para que você, por exemplo, avançasse. A mesma coisa no que diz respeito ao transporte, que é um capítulo especial. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que estar na rua, tá certo? E viver a dinâmica e os movimentos da rua, tá certo? Com as suas contradições, com os seus conflitos, com as suas disputas, não é? E terceiro e último lugar, colocar no centro do mandato as redes sociais, a internet como plataforma. Como é que você faz isso? A primeira coisa que eu posso lhe dizer é o seguinte: se você quer estar nas redes sociais, é muito fácil, tá certo? Você abre uma página no Facebook, você cria um portal, etc, etc. Se você quer ir além, ou se você quer fazer um mandato, tá certo? Que tenha uma centralidade, tá certo? Ou que encare o desafio, porque a verdade é que não se tem ainda a noção de como se dão as cadeias, como se dão as decisões, quais são, enfim, é você levar a política, tá certo, para dentro e o seu mandato lá para dentro. Para isso você tem que mudar o mandato. Não é, veja, a maioria dos parlamentares tem a internet como se fosse um ISO 9000. Olha, eu tenho a internet, olha, eu estou na internet, olha, eu tenho o Facebook. Não é nada disso. É por isso que eu digo, é fácil estar na rede. Agora, se você quer, digamos assim, socializar via redes o seu mandato, então o seu mandato vai virar de ponta cabeça. E o primeiro degrau disso aí é compreender que a rede não tem centro, que a rede não é hierárquica e que ela é implacável com a falta de transparência. Tá? Então, isso implica que você tem que refazer o seu mandato. Não é você estar lá, é aqueles princípios estarem cá e você ser princípio norteador disso. Tá? Desde você, primeiro, é você que faz aquilo, não são assessores seus. Tá certo? Dado que, se o princípio é de horizontalidade, eu não posso reivindicar um princípio hierárquico de que vai alguém falar por mim, isso é ridículo. Você mesmo... Sou eu que estou lá, todo dia sou eu que estou lá. Os comentários lá sou eu que faço. E se eventualmente alguém postar alguma matéria que pegou, etc, etc, ele vai assinar. Mas a primeira coisa é que, agora, isso é claro que implica que essa janela para o mundo, ela é profundamente questionadora, é profundamente, em determinado momento, áspera, difícil. E os questionamentos, eles são de toda a qualidade, de todo tipo. E você tem que estar aberto para responder e se posicionar com relação àquilo. Porque, no meu modo de entender,
a rede social ela é extremamente relevante para você se posicionar, né? Ou assumir determinadas posições, né, com relação àquilo. E que muitas vezes são aquilo que eu chamaria de bola dividida, tá certo? Mas o que vale é o conjunto, não necessariamente este ou aquele outro posição. Claro, você vai desagradar, tá certo? Você vai desagradar. E eventualmente você vai até enfrentar determinadas maiorias ocasionais. Mas é o conjunto da obra que faz com que você minimize ou reduza a deslegitimação, tá certo? A enorme descrença, né, que existe com relação ao político e com a política. Essa tá? é a questão, né? Essa é a questão central. Então, eu enfatizo isso. E outra coisa, a rede social, tá? Ela lhe possibilita fugir dos esquemas viciados da política. Ou sendo muito claro, tá certo? Ela permite que você saia e ganhe independência. Se ela é autônoma, e se você consegue se inserir nela, tá certo? Respeitando essas autonomias, né? Então você passa a ter possibilidades que lhe autonomizam também da velha política, ou da velha maneira de fazer a política. Tá certo? Você pode dar um exemplo, Raul? Vamos usar um exemplo. O prefeito chegou e falou assim, vamos fazer um rodízio. Aí eu falei, rodízio na cidade. Rodízio de automóvel, de acordo com a placa. Rodízio de automóvel. Então, óbvio, eu sou a favor do transporte coletivo. Eu entendo claramente que nós temos que transitar de um modelo, espero falar um pouco mais sobre isso, sobre transporte e tal, mas eu sou claramente favorável a um transporte coletivo de qualidade, tá certo? As propostas que levam em conta a necessidade da tarifa zero, do passo livre, vou para a rua com os meninos, ando, tenho bandeira, estou fazendo CPI em cima disso, inteiramente linkado nisso. Mas espera lá, como é que eu vou fazer um rodízio se eu não mudo esse sistema de transporte que está aí? Eu vou fazer duas maldades. Quer dizer, eu vou tirar o cara de dentro do automóvel e jogar dentro do sistema inteiramente saturado. Vai disputar com o pobre coitado que já está lá dentro um espaço, tá certo? Que já ele não... Ele já leva uma vida, é tratado como gado, você vai jogar ele lá dentro. E vai tirar o outro que está dentro do carro, que está dentro do congestionamento, sem dar alternativas, né? Pelo menos em quantidade, já não digo nem de qualidade, para eles poderem... É verdade. Quer dizer, é um inferno que você vai fazer aquele troço. Eu digo, não, eu acho que a prefeitura tem que assumir, inicialmente, tá certo? Que ela tem que colocar mais linha de ônibus, que ela tem que ampliar, que ela tem que fazer uma determinada, para absorver, inclusive, as pessoas que vão para esses corredores, que vão fazer isso. Feito isso, estamos juntos. Bom, isso gerou um movimento, nós começamos a ir para a rua, começamos a panfletar, porque eu vou muito para a rua, vou muito panfletar, vou muito aos mercados, enfim. Eu considero que você não pode ficar só aqui dentro. Na verdade, o mandato tem três polos. Você tem o institucional que você tem que fazer, você tem a rua e o presencial, e você tem o digital. São essas três coisas que você tem que se mover. Então, começamos a dizer, rodízio não é solução. Isso deu um retorno, aí começamos a fazer vídeos, e começamos a mostrar as coisas, as realidades, questionar as pessoas, né, etc, etc. Isso teve um apelo tal, que aí a gente teve ideia, vem cá, vamos produzir um adesivo para quem quiser, vamos produzir adesivo, vamos produzir panfletos, né, quem quiser. E quem mandar um endereço, nós enviamos gratuitamente, não tem nenhum problema, mandamos para você. E, inclusive, não veiculava o meu nome, tá certo? Para que fosse uma coisa exatamente ampla de todas as pessoas. Foi inacreditável. Milhares de pessoas, mas realmente milhares de pessoas, né, começaram a mandar os seus endereços, né, e a pedir o material, a colocar os adesivos, a participar do processo de panfletagem de uma maneira autônoma. Aquilo se transformou numa marca. Tá certo? E o governo teve que recuar. Recuou. Ele recuou, efetivamente recuou. Né? Eu, inclusive, disse, olha, eu estou absolutamente disposto a discutir não só o rodízio, como o pedágio urbano também. Claro. Tá? Agora, o que não pode é que vocês não colocam até então não tinha 1 metro de faixa exclusiva para ônibus. Tá? Nós temos, numa cidade que tem 12 mil ruas, no Recife, você tem 13 quilômetros de ciclovia. 13 quilômetros de ciclovia. As faixas exclusivas de toda a cidade, tá certo? Não chegam a 30 quilômetros. Então, sem mexer em absolutamente nada, tá certo? O que você vai fazer? Tá certo? Você vai simplesmente
não resolveu o problema das pessoas e infernizá-las muito mais. Então, há que ter o mínimo de discussão. Então, esse é um caso, que eu diria assim, com muita clareza, né, em que você teve uma adesão e uma participação. Né, e você está sentindo nas ruas que há um reconhecimento por esse tipo de abordagem, de postura sua? Quer dizer, aquele ceticismo cáustico da população em relação aos políticos tende a ceder quando as pessoas reconhecem o esforço de interlocução, de participação? Luiz, eu parto do princípio que eu vou sempre encontrar uma reação e que eu sempre vou encontrar, enfim, posturas negativas ou suspeitas. Tá certo? Certa feita, disputando a eleição de 2010, agora, eu fui apertar uma mão de um cidadão. E ele disse: não aperta a mão de político. Não aperta a mão de político. Então, aquilo meio que choca, né? Você para e tal. Aí disse: você me dá um minuto? Ele foi educado e disse: pois não, dou um minuto, não tem nenhum problema. Ele disse: olha, eu tive 2 mandatos. Às vezes eu olhava para a minha direita e via um assassino. Às vezes eu olhava para a minha esquerda e via um ladrão. E eu me perguntava: quem botou esse assassino aqui? Quem botou esse ladrão do lado de cá? O senhor vai me desculpar, mas pessoas como o senhor propiciam muitas vezes que um assassino e um ladrão estejam lá. Ele não gostou nem um pouco da resposta. Mas assim mesmo, na lata. Né? Sabe por quê? Porque ao achar e nivelar e dizer que todos são iguais, sim, aí, tá certo? Aí quem tiver um dinheiro e comprar um voto vai lá para dentro. Então, por favor, não vote em mim não, mas acha alguém que o senhor possa votar. Acha que o senhor vai estar, seguramente. Acho que a maior batalha, inclusive nas redes sociais que eu faço no dia a dia, é esse tipo de pensamento. E aí eu não concilio. Tá certo? Ou seja, eu não ponho panos mornos. Eu não faço isso. Tá certo? E acho que isso gera uma reação de estranheza. Porque como a visão do político é do leguleio, olha, não é bem assim, veja e tal, não sei o quê. Não, eu literalmente me contraponho. Tá certo? Eu me contraponho a esse tipo de raciocínio. E por que isso? Porque eu, como você, a gente entrou na política, eu costumo dizer, durante o período da ditadura e etc., pela porta da frente, que era dos ideais. Não é? A gente não entrou na política para ficar rico, para botar dinheiro no bolso, para, enfim, se locupletar. Nós entrávamos porque nós queríamos mais política, não menos política. Nós entramos porque a gente, enfim, queria uma sociedade democrática e tal. Então, toda vez que se fala da política, meu coração aperta. Nesse sentido, eu entendo, eu compreendo, mas o coração dói, o coração aperta. Não vou te negar. Não, sem dúvida, é uma questão nacional chave para nós. Chave para isso. Agora, veja, eu vou aqui citar alguns exemplos. Quando começaram as manifestações, não quero político, não vem político, não tem partido. E aí veio a grande manifestação do Recife, como teve em São Paulo, como teve no Rio de Janeiro, etc, etc. E eu falei: disse, eu vou. Todo o meu gabinete, a minha assessoria, os amigos, não vá, não vá, não vá, que você vai se dar mal. Não se quer político, não se quer partidos, não se quer absolutamente nada, e você pode conviver com a grande agressão. E eu passei uns dias vivendo um dilema. E o dilema era o seguinte: puxa, eu sei que quem pôs isso na rua, né, pelo menos imediatamente, não fui eu. Mas eu estou fazendo aqui meu trabalho, tocando minhas coisas, mas foram outros. Mas, em grande medida, eu me sinto partícipe disso. Eu luto por isso, nas escolhas que faço. E eu vou ficar humilhado e com vergonha em casa por causa de uma vaia. Eu vou tomar a vaia. Tem que ser. Eu vou tomar a vaia. Esse é eu genial. vou tomar a vaia. Esse é genial. Tá certo? Eu vou tomar a vaia. Eu vou tomar a vaia. E foi um horror. Aí foi um horror. Todo mundo... Bom, eu fui de carro até um certo... Não dava para ir para frente. E aí desci e fui andando. Sozinho? Sozinho. Absolutamente só. Até um ponto de encontro onde teria algumas outras pessoas que lá estavam. E aí vivi. Tanto pessoas que reconheci para tirar uma foto, eu disse: meu Deus do céu. Me descobriram aqui. Tudo que eu não quero, pelo amor de Deus, uma foto aqui agora. Como teve também uma senhora que, assim que eu desci,
Ela olhou sobre o ombro e viu e disse, oxe, que é isso? Como se que troço é esse? Né? Mas teve um fato a mais, que foi que aí a imprensa começou a perguntar quem vai, tá certo? E eu disse, eu vou. Então, como era só eu que estava lá, toda a imprensa ficou colada em mim, toda, esperando a vaia. Claro. Esperando o cacete, tá certo? Todo mundo colado no paredão. Para onde eu ia, aquele pessoal Meu todo. Deus do céu. Seu Luiz, eu vivi algumas horas de muita tensão. Não vou lhe negar. Ouvi Claro. muita tensão. Aquele mundo de jovem, aquele pessoal todo, eu uma cara conhecida, porque sou bastante conhecido lá, esperando a qualquer momento o que é que vai acontecer. Então é evidente que eu vivi uma tensão e não foi uma coisa fácil. Eu vi alguma piadinha, tá certo? Grupo, alguma coisa ou outra, mas não passei, não sofri por nenhuma agressão. Nenhuma. Nem vaias, nem nada disso. Né? E fui, até, de certa forma, até lá. E depois, aquilo continuou. Eu fiz uma audiência pública para discutir transporte. A meninada do MPL e tudo mais ocupou a Câmara. Na minha audiência pública, ocuparam a Câmara, ficaram lá dentro, só sairemos daqui com a CPI dos transportes, do busão, que eu estava propondo e subscrevi, inclusive ela, e aquela meninada toda lá. A certa altura chegou uma ordem absolutamente insana, que era o seguinte, vamos desligar a luz e o choque vai entrar na sala onde estão esses moleques e pô-los para fora. Era um primeiro andar de um prédio antigo que equivale a um segundo andar. Então imagine, uns 80, 100 meninos e meninas, você apaga a luz e entra um choque. Tem Que 7 isso? janelas, ou 7 janelões. Meu Uma Deus do insanidade. céu. Uma insanidade. Aí eu chamei o pessoal do PSOL, com o qual tenho excelente relação, Edilson Silva, que inclusive é secretário nacional do PSOL, um excelente quadro. Conversei com o Jair Pedro, do PSTU, e rapidamente disse o seguinte, olha, a aposta não dá para fazer. Não dá porque tem... Imagina o que é um choque entrando numa sala com 80, 100 meninos, numa altura daquela, um menino cai ou empurrado ali. Imagina. O que nós iríamos estar hoje lamentando? Meu Quer dizer, Deus do céu. e eu fui na tribuna na segunda-feira e denunciei insanidade. Eu já disse insanidade. Intervieram aqui nesta casa, porque foi isso que foi feito, efetivamente, e tal. E aí foi feita uma negociação e por volta de 3, 4 horas da manhã a meninada estava saindo, inclusive a gente ajudou a deixar uma parte deles menores em casa. Mas a partir dali eu tomei uma convicção seguinte, olha, onde eu puder, onde eu estiver, eu vou estar do lado deles. Tá certo? Vou estar do lado deles. Tá? Por quê? Porque, em primeiro lugar, eu acho que a direção do que eles estão reivindicando está correta. Tá certo? O sistema de transportes hoje que nós temos é a demonstração que eu acho hoje mais concreta, né, mais palpável, né, da falta de respeito, tá certo? Que você pode ter a um povo trabalhador. Tá? Eu vou de manhã cedo, inclusive estamos panfletando, porque voltamos a panfletar pelo Passe Livre e pela CPI. E Luiz, é um teor de desrespeito em cada detalhe, em tudo. Para não falar do cadeirante. Para das não pessoas- falar do cadeirante, para não falar do deficiente visual, visual, para não falar das pessoas de idade. das pessoas de idade, das senhoras grávidas. E eu estou lá, direto, panfletando, falando com eles, entro no ônibus, falo, discurso, debato, peço. Me sinto extremamente bem. Né? Tanto tem reações positivas como tem reação. Você só está aqui por conta de eleição, tá certo? Tem. Mesmo não no ano eleitoral, né? Não, eu já estou desde antes, já vi desde antes, mas também não tem problema, tá certo? Então é um reaprendizado. Essa energia que você diz que você vê em mim, é que a cidade, tá certo, me trouxe
algo que não é que fique distante, mas, enfim, que não estava tão presente, a rua. Uhum. A rua e o espaço público. E hoje, na cidade, há um movimento de recuperar, tá certo? A alteridade, tá certo? Recuperar a nós como um outro para a cidade. E não um outro para o capital imobiliário, tá certo? E não essa disjuntiva entre uma cidade que lhe faz, tá certo? E que você não tem a capacidade de refazê-la. Né? Que no fundo, é o nosso cotidiano. Porque além da porta aqui da sua casa, é a cidade. Tá certo? E ela entra aqui dentro da sua casa. Porque a depender de como você se transportar e do tempo que você levar, tá certo? E se você será ameaçado ou não, e tantas outras coisas mais, a sua vida aqui dentro vai mudar ou não. E, Raul, a nossa visão tradicional preconceituosa, que talvez tenha sido em parte sua também, porque é da nossa geração, que desprezava ou subestimava a relevância absolutamente prioritária, dramática das questões urbanas na sua imediaticidade, na sua cotidianidade, essa visão acabou facilitando a nossa omissão diante da degradação da representação local. Sim. E acabou facilitando o autoritarismo dos poderes executivos locais, municipais. No caso do Rio de Janeiro, as decisões são autocráticas, tecnocráticas, assumidas em gabinetes, etc. E elas se tornaram mais objeto de atenção crítica porque passaram a mobilizar bilhões de reais em função dos jogos e dos grandes eventos, etc. E mesmo num contexto como esse, ao invés de se aproveitar a oportunidade histórica de convocar a cidade e a região metropolitana para uma grande repactuação, né, participativa, etc., hierarquizando os problemas a partir do reconhecimento de que a desigualdade no Rio de Janeiro é feroz, é selvagem, etc., e se manifesta em todas as áreas, ao invés de ser essa oportunidade, acabou sendo a oportunidade para a reafirmação dos grandes interesses imobiliários, das grandes empreiteiras. Parece um discurso assim demagógico, populista e simplório, mas infelizmente descreve de fato a dinâmica que está em curso no Rio de Janeiro. Os desenhos foram feitos, as decisões foram tomadas a partir de outros critérios. A população se sentiu não ouvida, excluída, etc. E eu acho que o nível de autoritarismo no plano municipal supera o que a gente possa eventualmente identificar na União. Porque o governo federal está sempre sob o escrutínio público e da mídia e um acompanhamento crítico. Então, há erros e acertos e decisões que não são suficientemente discutidas, mas isso, em geral, acaba sendo objeto de manifestações, etc. O poder local, sobretudo quando há uma imprensa local conivente, dependendo da cidade, das suas dimensões, acaba passando impunemente, né? E nós temos um teor de autoritarismo cúmplice e aliado dos clientelismos de todo tipo, que explicam a degradação da representação e são fruto da degradação da representação, né? Então, essa temática toda acaba se impondo como questão chave para a democracia mesmo, para a própria salvação da política, a reinvenção da política, né? Acho que o seu testemunho aponta nessa direção. Eu concordo e acho que tem duas coisas aí. Acho que, se me permite, a generalização, a nossa geração, era a geração do assalto ao Palácio do Inverno. Né? Uhum. Aquela ideia de que no fundo, leninista, né? De que você tem que tomar o poder central para quebrar a máquina de repressão da burguesia e a partir daí, então, você gerar as mudanças. Ao lado disso, o municipalismo sempre foi visto como uma doutrina ou um tema de direita. Tá? A visão municipalista, de um modo geral, e permanece sendo em alguma medida. Então, eu acho que a primeira coisa que a esquerda
tem que fazer, e tem que fazer agora com o duplo desafio, que é de incorporar a dimensão da plataforma tecnológica, tá certo? Que impacta todos os cálculos e os resultados, porque você vai ter que fazer não só a questão do local, tá certo? Mas a questão também do local sob o prisma, não é? Da internet, da nova plataforma tecnológica, da chamada militância autoral, do empoderamento, de tudo isso mais, né? Precisa de ser relida e precisa de fazer uma releitura. Eu fico muito preocupado, e eu era alienado, de como o poder local ele não representa esta dinâmica dessa cidade. Não representa. Então, se aqui está a caixa de ressonância da democracia nas nossas metrópoles, então o que danado é isto que está aí? Ao mesmo tempo, acho que tem algumas coisas que a gente tem que fazer uma crítica e refletir. Por que é que a questão crucial hoje, urbana, que é a questão dos transportes, se transformou e chegou no ponto que chegou? O grau de perversão que chegou a isso é algo que, de certa forma, nós deveríamos ter nos dado conta antes. Exatamente. E não só dado conta, nós deveríamos ter reivindicado, e temos uma agenda para isso. Luiz, são hoje raríssimos, né, praticamente inexistentes no mundo, sistemas de transporte que não contam com subsídio. Nós não temos sistema de subsídio. Por outro lado, o subsídio para a indústria automobilística. Sim, sim. Mas veja, quem é que dá o subsídio? Agora, o que é o grau de perversidade disso? Você tem a meia entrada para o estudante e você tem o do idoso. Quem paga isso? O usuário do sistema de transporte. Você quer alguma coisa mais regressiva? Quer dizer, quem tem carro, que ocupa e privatiza o espaço, que reduz as calçadas, que fazem com que você tenha assalto aos cofres municipais, que são essas obras, né, imensas de viadutos, de supervias e etc, para essa lógica, para essa dinâmica do transporte individual e privado, não financia absolutamente nada disso. Mas quem está dentro, que é exatamente quem está nos DSIs mais inferiores de renda, é ele que financia exatamente as gratuidades do sistema. Exatamente, é verdade. E se você levar em conta que também uma parcela está fora do sistema de transporte, porque não pode acessar o transporte, ora, meu Deus, se você tem um desempregado e ele, por exemplo, mora aqui em São Conrado e precisa chegar, sei lá, no Meia, alguma coisa assim, onde ele tem uma possibilidade de emprego e ele não pode se transportar, o que ele faz? Ou seja, e não só isso, as possibilidades a cidade ela só se exerce, não é certo? Em grande medida, através da própria sua mobilidade. Claro. Se você não tem mobilidade, você não tem cidade. Claro. E essa mobilidade começa, inclusive, com as próprias calçadas, que também é outro problema que você vai ver na prática, tá certo? A cidade não permite o primeiro degrau de acesso ou de acessibilidade, que é a própria calçada, que é o transeunte, que é o pedestre que pode andar. Então, essas coisas todas têm um potencial político e revolucionário que nós negligenciamos durante muito tempo. Tempo. O respeito à cidadania, o respeito ao sujeito de direitos. Exatamente, o sujeito de direitos. Começa ali na calçada, e isso é absolutamente crucial. Que é o direito à cidade. A cidade. É o direito à cidade, está lá. Isso está colocado, está posto. A polis, o sentido tradicional da polis, que acabou se ampliando, né, para o espaço público, está aí, né? A cidade é o nosso espaço mais imediato. E algumas coisas em relação à nossa tradição, né? Nós que viemos de uma tradição cuja inspiração era marxista, né, na luta contra a ditadura, etc, etc. Então, há algumas marcas, com todas as mudanças e redefinições, algumas marcas que persistem. E você não ouviu
de velhos companheiros nossos críticas por esquerdismo, não? Ao dizer, por exemplo, que você está ao lado dos meninos, onde eles estiverem você vai estar, que você está ao lado dessa... Eu não ouvi críticas de que você virou que depois de velho eu estou ficando esquerdista, voluntarista, tá certo? E que... anda conversando muito com o PSOL. Não. Eu não só ando conversando com o PSOL, como desenvolvemos estratégias como... Aliás, na verdade, já no plano federal, eu tinha uma relação muito forte com o PSOL, sempre tive. Né? Mas no plano local, a coisa demorou um pouco. Por quê? Porque a passagem por dentro do governo Fernando Henrique, na época da ascensão do PT, nos jogou indiferenciadamente para a direita. Eu fui jogado para a direita. Tá certo? Embora não tenha nada a ver com, nem no ponto de vista eminentemente pessoal, nem no ponto de vista das escolhas tá certo? De vida e das opções e decisões, ou votos, ou mandato, ou o que você quiser. A verdade é que eu fui jogado para a direita e para esse campo minado chamado neoliberalismo. A cidade me permite voltar à esquerda. Tá certo? Então, é muito interessante quando eu vou para o debate com a meninada, e fica aquela coisa assim meio, mas vem cá, esse não era aquele ou aquele não era esse, tá certo? Esse não era aquele ou aquele não era esse. Né? Mas isso vai se dissolvendo na prática. Tá certo? Então, há um estranhamento no primeiro momento com esses movimentos internos, o pessoal que está na rua, com o IPL, com todos eles, há claro que um estranhamento, tá certo? Há claro o primeiro momento. E há momentos, inclusive... Até que você chega à normalidade da relação, não, ele está aqui. Como disse outro dia o Edilson, olha, para mim, meu velho, o que me interessa é quem está aqui no apoio na prática e na luta. Tá certo? Ou seja, quem está aqui no dia a dia. Né? Quando os meninos fizeram lá, eu digo meninos pela idade, né? Claro. Então, que eles fizeram uma manifestação lá e a casa se fechou inteira e botou policial, né, na frente de tudo, eu fui lá para frente. Tá certo? Eu disse, bom, eles vão passar por aqui, eu estou por aqui. Né? E aí, a certa altura, a imprensa veio falar comigo. Eu disse, olha, não é a hora boa de falar, porque o protagonismo é deles. Tá certo? Aí isso foi visto por alguns moleques lá que vieram, me cercaram, né? Aquela história que eu lhe contei, né? Que me cercaram e começaram a dizer, né? Todos eles diziam assim, ei, Raul, vai tomar no cu. Ei, Raul, vai tomar no cu. E aí a imprensa me perguntava, o que você diz disso? Eu disse, minha filha, é um problema de educação política, tá certo? De mais ou menos educação política, porque eu estou aqui na rua, porque eu estou com eles, tá certo? Isso, evidentemente, que em alguns grupos pode gerar dificuldades ou problemas, ou seja, o que for, mas isso foi se dissolvendo. Isso foi paulatinamente se dissolvendo. Tá? Agora, dissolve, e aqui tem um outro aprendizado, tá certo? Nunca se afastar da rua. Nunca se afastar da rua. Tá certo? É áspero, tem contradições, tá certo? Implica que muitas vezes certas mediações fáceis de discurso ou de prática você tem que muitas vezes deixá-los de lado. Né? Implica que nunca o lugar está dado, tá certo? Mas retomando aquilo que você disse, é isso que me tem dado este prazer do mandato. Aliás, eu diria o seguinte, o mandato me dá muito prazer. Já a Câmara é um desprazer. Então é uma contradição em termos, mas é assim que eu vivo. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal. A Câmara Municipal é um desprazer, por quê? Porque ela própria se aliena do poder que ela tem. Ela não quer exercer. Tá certo? Ela não exerce, ela não quer fazer. O grupo de oposição é muito pequeno, né, Raul? Nós somos 4 em 39. É o que eu chamo de nano-bancada. É a nano-bancada. Né? Mas é um poder extremamente frágil, um poder extremamente corporativo. É um poder cuja maioria se faz, sobretudo, como é o nosso método tradicional do presidencialismo de coalizão, através de distribuição de cargos e benesses. Isso vai se reproduzindo também. Isso reproduz também no até lá plano embaixo, municipal. Tá certo? Mas há uma outra coisa. Existem movimentos que estão surgindo dentro da cidade e se aceleraram, tá certo, no seu surgimento, sobretudo depois de junho para cá, que estão começando a refletir, mas vem cá, e esse parlamento aí, tá certo?
É evidente que eles têm uma posição negativa, mas pelo fato de que também se vai lá dialogar com eles e também se entra nas redes sociais, né? Hoje é um movimento com uma força muito crescente nas redes sociais, porque ele surgiu praticamente nas redes sociais, mas que também está presente nas outras atividades, que é o chamado de direitos urbanos, que é uma coisa extremamente interessante, extremamente atualizada. E eu acho que hoje o DU, como a gente chama, né, ele começa a perceber que esse espaço é um espaço que a gente tem que também estar lá. Quando eu digo a gente, é uma representação dessa dinâmica da cidade. Porque os processos de reapropriação da cidade, eles são múltiplos, eles são extremamente diversificados. Eles vão desde as bicicletadas, que as pessoas começam a sair de noite, que é uma forma de reapropriar a cidade. Quem anda de bicicleta e anda de carro, é totalmente diferente. Tá certo? É a questão do que você faz, né, com relação, por exemplo, a determinadas comunidades que, por exemplo, vão cuidar do espaço público que está lá diante dela. Então tem o pessoal que está cuidando de praça, tem o pessoal que está cuidando, enfim. Tem outro movimento que começa a fazer a multa do sujeito que, por exemplo, não observa o que seria a regra da cidade. Então é um pessoal que sai com um adesivo e coloca os adesivos, olha, você está errado, tal, etc, etc, dá sinal positivo, sinal negativo. São as redes sociais que você tem, até, inclusive, essa questão que emergiu com muita força, tem uma relação com a cidade, que é a defesa dos animais também, tá certo? E a relação... Então, o meio ambiente está no centro disso tudo. Está no centro dessa questão. Então, de uma forma muito multifacética, há um renascimento do tema cidade, tá certo? Com também a emergência dos novos protagonismos, o empoderamento dos sujeitos, né? Isso. E é uma experiência democrática que, enfim, nós começamos a ensaiar, né? Enfim, nós, eu digo, Brasil afora, com perspectivas disruptivas aqui e ali, porque não se sabe, claro, com essa intensidade, para onde é que se vai. E aqueles que têm mais experiência, que estão pensando em articular a rua com a institucionalidade, eu sempre trago nas conversas do site esse tema, um grande desafio, como articular a dinâmica das ruas, a dinâmica da participação com a institucionalidade. Essa institucionalidade está fazendo água, ela é insuficiente. Luiz, você só vai... Você tem que... Na minha experiência, você só refará essa política, vamos dizer assim, institucional, tradicional, ou partidária, vamos dizer partidária, a partir de dois polos, das ruas e das redes sociais. Os partidos nem estão afim, a grande maioria. Isso seja feito, tem outros partidos, como é o caso do PSOL, que aqui a gente citou, tá certo? E outros mais que estão sim na rua. Mas é preciso ter rua e é preciso ter rede social ao mesmo tempo. Uma das experiências que eu estou fazendo agora é o chamado Construindo Mandato na Rua. A gente anuncia, vai para um bairro, anuncia, chama, convoca um bairro, e lá senta e discute o mandato com eles e o bairro e transmite pela internet. Que é uma forma de você juntar o velho e o novo. Nada mais antigo do que a ágora, do que você ir para a rua, do que o presencial. E ao mesmo tempo você fazer uma transmissão e ao mesmo tempo você responder online aquelas questões que estão sendo feitas. E dar um retorno para as pessoas, a respeito daquilo que você faz. Então, eu acho que existem muitas maneiras de você fazer, mas o que eu acho é que você não pode manter a política partidária, se você quer, digamos assim, reformá-la, se você quer refazê-la, você tem que vir de lá para cá. E você, quando eu digo de lá para cá, é da rede social, tá certo? Para dentro dos partidos. Só que os partidos organizados burocraticamente, eles rechaçam, eles recusam a própria lógica da internet. Não ter centro, ser inteiramente horizontal, tá certo? Não ter hierarquias e exigir uma transparência, tá certo? Então, por isso que eu digo, você tem que refazer as práticas. Você tem que refazer. Por que nenhum partido brasileiro até hoje criou um diretório digital ou um diretório na rede social? Por que a gente não consegue fazer isso? A gente não consegue, não é porque não tem a tecnologia, não é porque você não sabe fazer. É porque, ao fazer aquilo, você vai... As centralidades burocráticas dos partidos
Elas vão ser... Vai subvertê-las, miná-las, e vão ser desestabilizá-las. extremamente ameaçadas. Claro, Tá claro. certo? Mas que instituições, claro que eu não estou pedindo fórmulas, nós não as temos, mas que formas institucionais você antevê como possíveis para gradualmente e até experimentalmente substituírem as que nós temos, começando pelo município. Quer dizer, essa Câmara de Vereadores, nós as teremos durante muito tempo, mas elas não são sustentáveis tais como funcionam. Eu sei que falar em constituinte é complicadíssimo, mesmo constituinte limitada, setorial, etc. Talvez fosse possível pensar em termos municipais uma pactuação que pudesse permitir uma experimentação, sem colocar em risco a institucionalidade. Você não ameaça as instituições já existentes, perdão, mas convoca os partidos, as lideranças, a sociedade, prefeito, etc., para uma experiência durante um ano, para ver como funciona. Vamos imaginar um outro tipo de formato, em que decisões serão tomadas aqui. Que tal uma experiência desse tipo? Isso não é proibido, nós não estamos agredindo nenhuma instituição ou a legalidade. Algo desse tipo talvez tenha a possibilidade de acontecer na cidade. Eu tenho uma proposta. Lá nós não temos a Comissão de Legislação Participativa, como tem no Congresso Nacional, que, aliás, é irrelevante em boa medida. Mas o vereador lá, Jaime Asfora, ele propôs. E o que é que eu estou propondo? Eu estou propondo que no âmbito da legislação participativa, tá certo? Determinado tipo de normas, ela seja objeto de votação pela rede via consulta popular aberta. Está claro? Ou seja, eu não vou dizer a você que nós devíamos partir a Constituição do município e a lei orgânica, né? E o plano diretor, que também tem uma série de exigências para ser votado ou emendado, né? Mas determinadas legislações ordinárias, elas podem, e no meu modo de entender, devem, tá certo? No âmbito de uma comissão como essa, e dentro de determinadas regras, tá certo? Serem referendadas publicamente através de consultas pela internet. Primeiro degrauzinho. Lembre-se você que quando ocorreu a debacle da Islândia, tá certo? O bojo da crise de 2008, 2009, que é aquela grande da pirâmide irlandesa, como foi que eles saíram com rapidez? Uma das coisas que aconteceram é o seguinte: eles resolveram fazer uma nova Constituição, escolheram 25, aberto qualquer cidadão poderia, né, para, de certa forma, redigir a proposta de Constituição, e abriram para a internet na discussão daqueles pontos. É evidente, a Islândia não é o Brasil, né? Pequenininha, né? Mas eles tiveram ousadia, tiveram um exemplo que foi frutífero, tá certo? Em que já ali você fez uma democracia direta dentro de uma plataforma. Eu acho inexorável isso. Pois é, não, eu também. Eu acho inexorável. O risco é que qualquer esforço bem intencionado, sensível para a complexidade, prudente, que a gente faça, todos os que estão reconhecendo a falência do atual modelo, todos esses esforços acabam sendo qualificados por outras pessoas, muitas delas também bem intencionadas e com uma boa formação, como um descaminho plebiscitário neo-chavista. É isso, é verdade. Qualquer tentativa que a gente faça no sentido de chacoalhar as instituições e ousar reinventá-las em benefício delas, em benefício do que elas supostamente representam, pelo menos na Carta Constitucional, acaba na vala comum das críticas genéricas contra a democracia plebiscitária e contra o chavismo, o autoritarismo do Estado manipulativo, etc. É claro que há riscos, a gente sabe disso, né? O plebiscitário populista, com um poder carismático, mídia, pode gerar monstrengos. Então, é claro que há perigos. Mas jogar na vala comum desse perigo qualquer experimento significa condenarmos-nos à falência institucional. Quando você falava, eu me lembrava exatamente do referendo do comércio de armas de fogo. Você foi o nosso comandante na luta contra as armas. E ali nós tivemos realmente um grande aprendizado, né? Nós achávamos que a parada estava ganha,
porque quando você fazia a pesquisa, só que as pesquisas eram viesadas. Né? Você perguntava se as pessoas gostavam ou não gostavam de armas. Queriam ou não queriam? É evidente que as pessoas ali respondiam que não queriam armas ou que não gostavam de armas. Mas a pergunta do plebiscito era outra, tá certo? E envolvia um direito. Mas a questão que eu queria focar é que ali, naquele referendo, e você viveu isso muito intensamente, tá certo? Juntamente conosco, fomos derrotados juntos. Fomos derrotados juntos. Né? Mas você sabe que eu tive olhando essa votação outro dia e cheguei à conclusão que ter 1 em cada 3 votos... Já foi muito. Já foi muito. E vou lhe dizer mais, o grande efeito que teve aquilo ali foi a desnaturalização da arma de fogo. A arma de fogo como um eletrodoméstico, a arma de fogo como... Um isqueiro. Um isqueiro, a arma de fogo como um liquidificador, alguma coisa assim. Ficou evidente que não. A arma de fogo aleja, mata, é algo negativo. Eu acho que a gente desnaturalizou a relação. E ter aquela enormidade de votos, nós vemos ter alguma coisa em torno de 1/3 de todos os votos, efetivamente foi uma grande conquista. Mas ali, eu acho que também ficou, sim, uma coisa ficou ali, quer dizer, o aprendizado de como, dentro de uma ampla consulta, a possibilidade, né, do monopólio da publicidade e da propaganda, como ela pode jogar, tá certo, para um lado ou para o outro, as opiniões. Então isso foi daí algo... a vantagem dos experimentos locais, porque você tem menos o risco dessa grande manipulação, etc. Né? Sim, sim. Você trabalha mais com os debates locais. Quando você fala essa coisa do medo do chavismo, isso faz me lembrar muito, embora nada tenha a ver com você, o discurso conservador contra a abolição. É verdade. A abolição do Brasil. Quer dizer, olha, e aí, esse pessoal todo livre, como é que vai acontecer? Nós estamos... Né? Claro. Então, eu acho que o discurso conservador, a gente tem que enfrentá-lo, tá certo? E acho que não, honestamente, na minha visão, o que foi que aconteceu de, assim, um aspecto extremamente inovador de junho, julho? É o seguinte, até junho, julho, você tinha as ruas e você tinha a política institucional representativa. Às vezes elas estavam juntas, convergiam, às vezes se separavam. Quando separava muito, era crise, né? Rua e parlamento, rua e parlamento. Era assim, até junho e julho. Em junho e julho, entrou em cena um terceiro polo, as redes sociais. Agora, o jogo é isso, é triangular. Ou seja, você tem a rua, você tem a rede e você tem o parlamento, ou a política, grosso modo, representativa. O que foi que aconteceu em junho e julho? A rua e a rede ficaram juntas. E não tinha nenhuma ponte com o parlamento ou com a política representativa. Então, Raul, vamos aproveitar aqui na parte final então, da nossa conversa, porque eu adoraria levar dia e noite todo, mas para voltar para as questões nacionais. Vamos lá. Voltar no sentido de que você, na sua trajetória, em certo sentido, partiu daí, nós nos conhecemos em torno dos debates nacionais e a nossa formação gira, sobretudo, em torno das questões nacionais. Ruas, revolta contra a imobilidade urbana, a crise urbana, as grandes desigualdades na cidade, etc. Isso tudo tem a ver com um certo modelo de desenvolvimento. Sim. O governo Dilma, não apenas, já em Lula, nós tivemos até como uma saída da crise de 2008, o estímulo ao consumo, etc. E uma das vertentes foi a indústria automobilística, e com muita força, né? O estímulo por redução de tarifa, etc. Isso acabou alimentando a fonte do problema. Mais carros, automóveis, né? Soluções privadas. Ou seja, de alguma maneira o modelo de desenvolvimento está em questão. De alguma maneira nós vamos ter de equacionar os problemas locais com a via de desenvolvimento. E esse caminho indutor, patrocinado pelo BNDES, que premia os escolhidos, que gera instabilidade de todo tipo, né, no sentido dos cálculos, dos planos, que cria uma espécie de grande clientela nos setores mais poderosos da economia,
gerando promiscuidades e premiando a partir das seleções políticas, tudo isso parece hoje comprometido em função da crise ambiental, matriz energética, fazendo água, a água fazendo água, e as cidades entupidas e agora em ebulição. Como é que você vê esse quadro? Eu exagerei? Não, seguramente não. Difícil é abarcá-lo, né? Eu só queria te dar uma informação antes de ir ao ponto, a respeito, de novo, a questão dos transportes. De 2002 a 2010, o IPCA, que mede a inflação, foi de 65%. Grave esse númerozinho, 65% foi a inflação 2002-2012. O aumento da tarifa média no Brasil foi de 197. 197. 3 vezes. Praticamente. Ao mesmo tempo, o custo de você adquirir ou manter um carro ficou ao redor de 44%. Abaixo, portanto, da inflação. Então, sendo bem... Aliás, me perdoe. O IPCA foi 125. O IPCA foi 125. Tá? Não 60. E não 60. Tá. 60 é a diferença. Perfeito. Eu confundi. Tá? Enquanto que a tarifa foi 197. Tá. Tá? Então, 62, né, que você tem. A diferença. Mais ou e menos. o automóvel... Em torno de 44, nesse mesmo período. Então, muitíssimo abaixo da inflação. Porque você tinha um alto subsídio aí dentro. Então, você fez uma política reversa e extremamente perversa no sentido da mobilidade das cidades. Tá? Ao mesmo tempo, você foi retirando progressivamente e zerou o subsídio ao diesel, que cresceu, não é, dentre os itens de custo. Além disso, você teve uma redução, presta atenção a isso, nesse período de 20% do número de passageiros que demandam o sistema de transporte coletivo. Redução. Redução. Por quê? Você vai perguntar isso, que foi para o transporte privado. Foi para a moto, tá certo? E foi para o carro. Não é por acaso que as nossas cidades, em 2001, tinham aproximadamente 11 milhões de veículos. Os 12 principais, as 12 principais né, cidades, tinham 11 milhões de veículos. 10 anos depois, em 2011, tinham 20 milhões. Elas praticamente dobram. Então, perceba o tamanho da monstruosidade que é isso. O etanol não foi uma solução no sentido de redução de custos? Não foi no sentido de redução de custos. O controle da tarifa do petróleo esmagou a produção de etanol, né? Exatamente. Gerou exatamente isso. O represamento da tarifa de petróleo. Então, perceba, você incentiva o veículo individual e privado, você desincentiva de uma maneira assim, absurda e tem uma redução também do número de pessoas, porque saíram de dentro do sistema de transporte coletivo e foram a tal da classe C e etc. e foi para o privado, ou seja, a moto, ou seja, o próprio veículo. Tá certo? Isso fez com que, com menos gente andando mesmo dentro do sistema, isso inclusive elevasse a subida. No caso de Recife, que eu conheço mais próximo, mas eu acredito que não apenas lá, esse setor é um setor regulado, mas é um setor, presta atenção, sem transparência. O setor do transporte coletivo. O setor do transporte, ele é eminentemente regulado, é um setor que sofre regulação ao longo de todo o período. Só que os órgãos reguladores, e o caso de Recife, eu tenho informações realmente muito fidedignas, foram capturados, tá certo, pelo sistema de transporte privado, sistema coletivo de transporte privado. Ou seja, o regulador, tá certo, que deveria regular em nome exatamente da população né, e do público, ele é capturado. E não é por acaso que a gente está propondo uma CPI, que a gente chama CPI de caça preta e etc, etc. Né? Com relação ao país, eu diria que a questão que você colocou, eu diria que nós temos duas questões que estão imbricadas e que ficam na ordem do dia. Uma, você já tocou nela, que é o fato de que o sistema político não responde às demandas da sociedade. E um sistema político existe exatamente para responder às demandas da sociedade. Tá certo? Além disso, ainda com relação ao sistema político, há um fosso em termos de deslegitimação
tá certo? Que não tem para onde você agravá-lo. Não é? E aí eu não posso deixar de dizer que o PT, que era portador de um conjunto de esperanças, contribui também para isso, para essa anomia ao longo desse processo. E conectado a isso está, eu diria, a questão das cidades. Tá certo? A questão das cidades volta para o centro da agenda, porque é interessante, os anos 80 e 90 foram dominados pela agenda de movimentos rurais. Foram dominados. Na verdade, anos 70, anos 80, grande eclosão dos movimentos sociais. Movimento contra a carestia, não é isso? Movimento pela habitação, movimento... Depois, há um refluxo, tá certo? Que vem com a democratização, etc, etc. Você passa a ter uma grande predominância, e já nos anos 90, sim, dos movimentos atingidos por barragens, do movimento sem terra e assim por diante. Pois bem, agora você está tendo o retorno desse tema, tá certo? No centro da agenda democrática. Qual o tema? A cidade, o transporte, a questão urbana, o direito à cidade, mais amplamente falando, que é o que está colocado. O direito à cidade. Como na aurora da democracia brasileira. Exatamente. Então, hoje, eu diria, essas coisas estão inteiramente imbricadas. Tá certo? Por quê? E aí vamos chegar ao coração das trevas, Conradiano. Conradiano, coração das trevas. Coronel Kurtz. Coronel Kurtz. Muito bem. Vamos fazer a reforma? Vamos. Vamos cuidar dos transportes? Vamos. E qual é a coalizão que sustenta isso dentro do parlamento? Qual é a coalizão que sustentará essas mudanças? Abrir espaço fiscal para isso, implementar programas efetivamente, né? Expulsar do coração da regulação os interesses privados que aprisionam e colocar interesses públicos. Qual é a coalizão que vai nos dar sustentação para isso? Aí é que eu quero dizer que é preciso quebrar este círculo vicioso que a gente tem visto ultimamente. Dizendo de outra sorte, suponha que uma coalizão seja vencedora no pleito presidencial e que ela tenha por propósito avançar, por exemplo, nessa questão que nós estamos dizendo aqui. Tá? Como é que fica? Ela vai ter que, para abrir espaço fiscal, por exemplo, ela vai ter que refundar o BNDES, meu velho. Não dá para colocar 400 bilhões lá dentro para premiar os winners, os free-boys da vida, os Marfrig e etc, etc. Não vai dar para você fazer isso. Não vai dar. Você vai ter que, efetivamente, encontrar uma maneira de que os juros, por exemplo, da dívida, não que você vá dar calote, não é isso que se coloca, mas, enfim, que eles abram espaço, né, para determinados tipos de programa. E eu novamente pergunto, e aí, qual é a coalizão que vai nos dar essa possibilidade? Né? Em 2006, Lula, no auge da crise do mensalão, se abraça definitivamente com o PMDBismo. O PMDBismo garante grandes maiorias, essas maiorias frouxas, que agora estão, inclusive, botando a faca no pescoço da Dilma, porque é o momento deles, mas, ao mesmo tempo, eles têm a capacidade de bloquear e de vetar determinado tipo de avanço. É o trade-off. O que quer dizer que o seu sistema de alocação, tá certo, na política, ele está com o sinal invertido. E você continuará, ainda nessas eleições, com esse sinal invertido. Porque você vai gerar uma maioria, hoje eu já lhe digo, menor, talvez, um pouco maior, mas uma maioria, tá certo, cujo coração é aquilo que o Vinícius Mota chama do PMDBismo. Né? De uma certa paralisia numa cultura que lhe permite apenas que você solucione determinadas questões pela margem. Só que não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Não há mais a gente tempo usava um nome para isso, Raul. A gente, muitos mestres nossos ainda usam modernização conservadora. Isso, prussiano. Via prussiana. Outro dia, o nosso querido mestre Luiz Jorge Werneck Viana ainda falava disso. Claro. Nós ainda somos regidos, de um modo ou de outro, pelo autoritarismo intrínseco a esse tipo de arranjo. De certa forma, é um modo de descrever o embaraço ao qual você alude. Mas eu te interrompi só para fazer aqui uma conexão. Eu acho que isso, como se diz lá no meu Nordeste, alumia, tá certo? Ou seja, ilumina essa questão.
Mas é por isso que eu digo, uma está imbricada com a outra. Agora, como quebrar? Porque hoje, essa que é a questão, tá? Essa que é a questão. Não pense você que um executivo, ele tem força para enfrentar e fazer levar determinados temas, sei lá, durante um período, né? Um ano, alguma coisa, pelo menos essa é a nossa tradição, passado o segundo ano, essas coisas se reconfiguram, enfim, de forma diferenciada. E, na verdade, nós precisamos muito mais do que isso. Só que tem uma outra questão que é fundamental trazer aqui para a cena. É que, em junho, julho, surgiram movimentos autônomos, ou seja, há uma outra autonomia em gestação através de sujeitos sociais e políticos autônomos. Isso, outros personagens desse drama. O elenco agora é outro. Exato. Então, isso que eu estou dizendo, quer dizer, que é também que o Luiz Werneck coloca nos seus últimos artigos, tá certo? Que essa modernização, ela começa a ser inquinada por esse tipo, não é, de autonomia que alguns consideraram anárquica, tá certo? E que eu acho que, de fato, relaciona as crises, porque ela bate no coração da deslegitimação do sistema político, ela rebate na tabela, na situação não só, mas principalmente das cidades, que volta ao centro da agenda, tá certo? E ela se fecha, né, exatamente com a questão da autonomia desses movimentos. E eu costumo dizer e repetir, quem foi para a rua sabe voltar para a rua. Acabou o tempo em que nós dizíamos aos mais novos, a gente chegava e dizia, no meu tempo, chegou o tempo deles. Claro. Agora eles têm, se nós lembramos da direta, se nós lembramos do Fora Collor, eles têm alguma coisa seguramente até mais portentosa do que foi, claro, tá certo? Claro. Com relação a agora, Raul, então nesse quadro, um fator de oxigenação importante, até levando em conta a ampliação do elenco, né, a agregação agora desses novos protagonismos com a alteração, portanto, de toda a configuração. Um fator não pode ser a reconfiguração partidária. Quer dizer, qual vai ser a coalizão capaz de dialogar com esse Brasil que emerge e de abrir espaço para que a energia que provém da crise flua e não gere rupturas, etc. Não pode ser uma reconfiguração partidária? Pelo menos tem que ser uma reconfiguração partidária e, mais ainda, ou além, uma reconfiguração política. Mas aonde o startup? Aonde a partida desse processo? Aonde? Eu passei 8 anos tentando fazer uma reforma política. E hoje, quando sou chamado para fazer um debate sobre reforma política, eu digo, não vou perder meu tempo. Por quê? Porque não tem nenhuma reforma política. Sim, os jogos já estão de cartas marcadas. Claro, ou seja, dentro do Congresso Nacional tem 2 tribos. A tribo que tem medo, que é aquela que diz o seguinte, se mudar a regra eu não me reelejo, eu não conquisto ou reconquisto a minha representação. E a outra tribo do business, tá certo? Você tem determinadas figuras ali que controlam bancadas, que não são bancadas partidárias, são pluripartidárias, em função do acesso ao fundo público. Então o cara bota alguém no Eletronorte, bota um diretor na Petrobras, bota um diretor no Banco do Brasil, bota um diretor, sei lá, Deus aonde, tá certo? O que ele vai fazer lá? Ele elege uma bancada pluripartidária. Ele elege uma bancada, por quê? Ele pega aquele dinheiro do fundo público, tá certo? Que ele vai nas negociações negociatas que são feitas e ele vai gerar exatamente água para essa representação. Né? Isso você vê lá dentro. Então, esse pessoal diz, epa, eu não quero mudar a regra do jogo. A regra do jogo para mim está ótima. Bom, e quem quebrará isso? Constitucionalmente, quem cabe quebrar isso é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, eu não vejo, tá certo? Por incrível que pareça, né, o Congresso tem mecanismo de amortecimento, ou seja lá o que você quiser, ou de interesse, para ser mais claro, em que ele não parte disso. O executivo que assumir no dia seguinte, ele precisa de uma maioria. Tá certo? Ele precisa ter uma maioria para implementar o programa dele. Então ele não vai tocar em reforma política. Ele não vai tocar. Ele vai achar que ele vai ter uma aposta contra o tempo, tá certo? No sentido de fazer com que as coisas, no mandato dele ou no tempo dele, efetivamente mudem. E é esse raciocínio, é esta lógica que reproduz exatamente o que você tem hoje aí. Então eu lhe antecipo. O próximo Congresso Nacional pode ter melhores figuras, melhores representações individuais, espero até que tenha. Mas na sua essência, ou seja, enquanto jogo de quartas marcadas, não, senhor. E aí eu continuo no meu mesmo problema. E aí o que vai acontecer?
nós vamos esperar que as ruas, tá certo, façam ou imponham, tá certo, essa transformação. Isso é sempre É claro. Um caminho possível seria, isso eu estou ficcionalizando, né? Ok. Porque não tem nenhuma plausibilidade. Ok. Sentam-se lado a lado, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Marina, Eduardo Campos e tal, e conversam sobre o seguinte: haverá futuro para alguém se nós não abrirmos espaço e evitarmos que essa crise se converta numa crise regressiva e destrutiva? Que preço nós vamos pagar, que preço estamos dispostos a pagar, até onde nós podemos ir? Essa repactuação envolve o quê? Quais são os termos mínimos para que alguma repactuação mínima se faça? Porque o que há de positivo nisso tudo, você desenhou o quadro, eu acho perfeitamente, mas o que há de positivo é que talvez no lastro de algumas lideranças, há espírito público, eu acredito, a despeito das suas vocações próprias, até porque muitos já cumpriram suas trajetórias principais do ponto de vista das realizações pessoais, etc. Há um certo espírito público, alguma consciência a respeito de que, para além do horizonte das eleições imediatas, há um futuro sobre o qual faz sentido se debruçar. Eu acredito que haja isso com Fernando Henrique, com Lula, com Marina, etc. Outros mais jovens, impetuosos, jogam muito com as suas ambições mais imediatas. Mas talvez seja viável a abertura de uma interlocução nova com as ruas, se um pool de lideranças acenar com alguma proposta. Você imagina um pool de lideranças acenando com uma determinada proposta de reforma política e as ruas respondendo. Aí, meu amigo, o Congresso Nacional vai ter de engolir. Né? E eu acho que nós temos uma reserva de liderança, ao contrário de outros países, com algum espírito público, uma vocação, a despeito de todos os problemas e de todos os entraves nas relações. Enfim, eu não acredito que isso seja viável, mas talvez se imponha, dependendo do curso dos acontecimentos, do agravamento do problema. Porque as ruas vão continuar pressionando, imagino eu. Se a gente tomar como exemplo a ditadura, né, quando é que os generais se dispõem a negociar a transição? Na crise do petróleo, no declínio do milagre, quando começa a fazer água o seu modelão. 74, já foi o grande sinal que foi dado, é isso? Na votação do PMDB. Mas, sobretudo, a incapacidade de gerenciar aquela crise, mas também uma outra coisa importantíssima. A divisão que você tinha conseguido, a duríssimas penas conter, já no caso do Geisel, tá certo? Nos próprios quartéis. Né? Então, eu diria que a possibilidade de você caminhar numa direção reunindo esses atores é que, no cálculo individual de cada um, né, há um risco de perda. Ou seja, se eu não resolver globalmente, eu não resolvo a minha situação. Tá certo? Ou seja, a minha situação ela vai ficar, digamos, declinante ou decrescente em termos de possibilidades, se não mudar essa base do jogo. Há uma coisa aqui que a gente precisa colocar. O Supremo tem feito, em alguma medida, esta reforma. Recentemente, ele acaba de tomar uma decisão, né, que é do não financiamento por empresa. Polêmico, extremamente polêmico. Há quem faça a leitura de que agora o Caixa 2 vai imperar totalmente e há quem faça de que você retirou um fator de imensa distorção. Tá certo? Veja-se como se vier a ver, de fato você tem aí um salto em termos de mudança, como anteriormente o pertencimento do mandato em termos do partido. Né? Então, na medida que o Congresso ele se abstrai do seu papel e da sua função, porque ele não legisla, se judicializa e eventualmente abre um espaço, e a coisa em alguma medida vai sendo, né, empurrada. Entretanto, não é suficiente. Né? Eu vou cometer aqui talvez uma impertinência e revelar um fato que me foi contado pelo próprio. O presidente Fernando Henrique, quando foi sepultamento do Mandela, ele volta, né? E na volta ele puxa esse assunto com o Lula, enfim, com os outros ex-presidentes que estavam lá. Aquilo não prospera, tá certo? Mas
eu acho que, às vezes, é preciso que uma determinada situação amadureça para que ela se dê. Né? E também tem um prognóstico que eu não gostaria de fazer e que não me deixa feliz. Ou bem isso vai acontecer, ou bem esta crise do qual nós vimos, tá certo? A primeira grande manifestação, né, ampla. Né? E eu me pergunto, Luiz, eu não sei se já se perguntou, se nós estivéssemos vivendo numa ditadura, quantos mortos nós teríamos contado entre junho e julho? E se nós não tivéssemos também contado com a sorte, não é só a ditadura, mas também com a sorte, que nós estivemos tão próximos, tão contíguos de uma tragédia, uma desgraça. Em vários momentos eu assisti praticamente em pé, assim eu não conseguia sentar. Eu fiquei em pé. Naquela sensação de, meu Deus, vai acontecer. Tá certo? E graças a Deus não aconteceu o pior. Então nós tivemos mais sorte do que juízo, digamos assim. Tá? Não, você trouxe um vetor, eu ia mencionar aqui para concluir a nossa tempestade de ideias. A repressão. Eu estava pensando, a direita vai apostar na repressão, no endurecimento. Não é possível a desordem, etc. Quando nós falamos rua, a direita diz desordem. Quando nós falamos dinâmica societária, a direita diz desestabilização que subverte a legalidade, etc, etc. A aposta acaba sendo a da repressão e eu acho que isso vai se mostrar absolutamente incapaz de gerar os frutos que eles esperam. Se eles esperam contenção, acho que eles vão ter um incêndio provocado por reações que sucederão os embates iniciais. O movimento de São Paulo do Rio, buscando o apoio do ministro Cardoso, da Justiça, o movimento me pareceu muito claro. O secretário de Segurança do Rio, o secretário de Segurança de São Paulo foram juntos ao Ministério da Justiça pactuar uma cooperação para a atuação frente a movimentos sociais, movimentos nas ruas, no ano de 2014, foi no final de 2013. Eu imediatamente escrevi um post no Facebook dizendo o seguinte: que curioso, eu nunca vi os secretários buscando cooperação técnica, colaboração. Eu trabalhei muito para isso, eu tentei muitas vezes, eu tenho alguma estrada nessa área. Os secretários, em geral, infelizmente, não trabalham com essa lógica. Alguns até têm essa intenção, mas não conseguem fazê-lo porque os impedimentos políticos se impõem. Então, cooperação, de fato, não faz parte da lógica da política, lamentavelmente, a despeito do interesse público. Sobretudo entre estados que competem, sobretudo entre partidos que se opõem entre si. Quando eles buscam cooperação, e eles não gostam de dar demonstração de fraqueza tampouco, então, quando eles, entretanto, deixam tudo isso de lado e buscam cooperação, o que eles querem é o abraço do afogado. Eles buscam o seguinte: PT, não vai ficar de fora, não. Dona Dilma, ministro, o senhor venha para cá, vamos dividir o ônus da repressão, os custos políticos da repressão, vocês não vão ficar assistindo de cadeira para depois mediar e sair com os louros, sobretudo no ano eleitoral. Nós estamos juntos nessa. O que trata-se basicamente de um pacto dividindo os custos da repressão. E isso deixa muito claro o seguinte: se esse ano a repressão se impuser e atuar de uma maneira dramática, todos os envolvidos vão pagar um preço muito elevado e é possível que não haja luz no horizonte, liderança que escape dessa órbita, até porque os candidatos à presidência vão ser muito cautelosos na crítica à repressão, enquanto não tiverem certeza de que essa crítica lhes valham pontos eleitorais. Isso vai gerar indefinições no mínimo. Se isso acabar ocorrendo, nós vamos ter a produção aí de um deserto na esquerda, de um vazio na esquerda. O candidato do PSOL poderia surfar nessa onda, o candidato à presidência, o Randolph, poderia surfar nessa onda. Isso, entretanto, dificilmente ocorreria em função de certas limitações do PSOL, e eu acho que isso é muito improvável que ocorra. Mas vai haver uma abertura de um espaço de liderança alternativa. Na falta de uma articulação política, inclusive com a institucionalidade,
esse deserto pode ser mais um fator gerador de crise e de insolvência política, né, de afastamento entre a institucionalidade e as ruas. Imagina uma eleição presidencial em que as ruas são ativas e fortes e não estão representadas entre os principais contendores. Isso é extremamente perigoso porque você não aproveita a chance de infundir legitimidade na disputa eleitoral e, portanto, da institucionalidade. Mas eu estou vendo que talvez nós estejamos caminhando para lá, porque os candidatos estão ficando cada vez mais parecidos e mais divorciados desse Brasil que pulsa, com todos os riscos, etc. Como é que você vê isso? Muito rapidamente, para nós não nos alongarmos tanto. Se é que eu estava em dúvida se eu... Agora, eu estava em dúvida se eu... Mas eu vou fazer o complemento do que você disse. Tá. Isso pode gerar um clima, um espaço para um salvador da pátria. Um salvador da pátria. Se nós não aproveitarmos esse espaço que você acabou de dizer, porque veja, eu tive até 94 por aí, o centro de toda a agenda era a inflação. Ninguém conseguia se apartar, viver, não é? Sem ter que enfrentar, ou se defender, sobretudo, desse monstro. Quando você retira a inflação, a agenda é o quê? É a agenda social. É ela que vai, é ela que decide o jogo. E Lula é uma expressão extremamente disso. Se você não conseguir avançar com relação a isso, tá certo? E vá lá que Deus não permita, você não resolver a crise e você for para uma espécie de anomia, pode haver uma reivindicação de ordem de uma parcela, tá certo? Dessa sociedade. E aí é, infelizmente, o caso em que a ideia, né, que nós traduzimos, na verdade, uma liderança de direita, tá certo? Que hoje não está posta, evidentemente, apesar de alguns posicionamentos caricatas, mas a verdade é que você, eu acho, às vezes eu vejo se abrindo um espaço, né, para uma... Veja o que aconteceu na França, de Hollande, agora. Eu não estou fazendo nenhuma transposição mecânica, tá certo? Mas o que é que você tem? Você tem... o Le Pen... Não, antes disso você tem um Sarkozy de centro-direita, tá certo? Que não responde à agenda. Vem o Hollande, que é exatamente a possibilidade alternativa. E também não resolve. O que é que você está tendo? Na Front National. É exatamente isso que você começa a ter. Nenhuma transplante mecânico, não apenas isso. Mas apenas para dizer que eu lhe ouvia, tá certo? E aqui meio que me arrepiava, me ouvindo, tá certo? E pensava o seguinte, olha, ou nós vamos, nós que eu digo, uma esquerda democrática, tá certo? Encarar e criar mecanismo de uma hegemonia para romper esse impasse, que é o que a gente está falando e que está no epicentro disto, tá certo? Ou bem, meu velho, não existem vazios, não existem. Né? Eu não sei onde nem como. Né? Mas se você começar a ter... eu tenho um amigo meu que é um alto oficial da ativa do Exército. E conversando com ele, ele me dizia, olha, nós não queremos nada nessa história, nada. Não queremos distância disso que está aí. Nós sabemos que não tem a menor condição de gerenciar isso e tal. A única coisa que a gente tem medo, Raul, ele me dizia, é que quando a gente for chamado, seja tarde demais. Você pode fazer múltiplas interpretações disso, tá certo? Mas ele dizia, olha, nós não vamos ser capitão do mato, nós não vamos ser capitão do mato, nós não vamos substituir PM, tá certo? No sentido de repressão desse tipo de coisa, não é o nosso papel. Nosso papel é GLO, Garantia da Lei e da Ordem, princípios constitucionais. Essa é a visão dele, tá certo? De um profissional lá dentro de Força Armada. Ou seja, nenhum propósito, nenhuma pretensão é entrar nisso. Mas ele dizia, eu não sei. Tá certo? Se vocês não caminham, como é que vai ficar isso? Tá certo? Isso foi logo depois de junho ou julho. Tá certo? De um lado é uma alvíssara, porque é um pensamento alinhado, tá certo? Com a institucionalidade e com o profissionalismo, mas ao mesmo tempo a dúvida no ar. Tá Pois certo? Porque, de fato, não, entenda, claro, eu acho que uma boa parte dessas nossas preocupações podem ser dissolvidas com a eleição presidencial. Tá?
podem ser dissolvidas com a eleição presidencial. Ou adiadas. Ou adiadas, melhor dizendo. Agora, não vou exercer aqui a minha prerrogativa oposicionista, mas se Dilma ganhar, tá certo? Ela vai ter que fazer um ajuste logo em seguida para quebrar e para valer. E nós conversávamos aqui de algumas experiências latino-americanas, como é o caso do Rafael Caldeira na Venezuela, de triste memória, do Caracaso, etc, etc, e coisas assim, tá certo? Porque, de fato, você está, perceba, você está acumulando tensões dentro da agenda e o papel do subsistema político é exatamente mediar e resolver isso. E eu não estou falando aqui só das tensões que você está tendo na rua, agora. Existem outras que também estão, tá certo? Digamos assim, cozinhando, ou se você quiser, para efetivamente chegar em... E nós precisamos ter. Agora, com um sistema político totalmente desmoralizado. E não nos esqueçamos o seguinte, o desemprego entre jovens, os dados estão vindo com força. Em algumas áreas chega a 20%, quando nós recortamos a faixa etária com precisão, o que é bastante significativo pelas implicações todas que tem. Então nós temos uma taxa de desemprego quase nula, né? Quase pleno emprego, porém, quando os microdados são trabalhados ou quando as metodologias são mais sofisticadas, quando nós ampliamos a base de dados e trabalhamos com um olhar mais amplo, emergem essas outras realidades que nos ajudam a entender também alguns ingredientes. Mas, enfim, para não terminar numa clave cética e negativa, talvez uma reflexão pesada, que chame a atenção para os aspectos e riscos, os aspectos sombrios e riscos, seja importante também para estimular reconfigurações de quadro partidário, realinhamentos, repactuações que possam articular, respeitando a diversidade, os democratas de todos os matizes e todos aqueles que reconhecem que há vou usar uma expressão que você usava em nossa conversa pessoal antes, há uma fadiga né, do pacto que você dizia que derivou da constitucionalização, da transição democrática, etc., e uma certa fadiga institucional, quer dizer, um determinado modelo que precisa ser revisto e nós precisamos encontrar modos e meios de promover essas mudanças, né, antes que esse divórcio com as ruas se torne mais grave, né, com todas as implicações. Mas veja, esse divórcio pode acabar em casamento. Claro, é o que a gente quer. E se acaba em casamento, as energias que estão aí, as possibilidades... São extraordinárias, São né? simplesmente extraordinárias. Quando você lembra de determinados períodos que outros países viveram de crise, o primeiro que vem na cabeça, né, o New Deal, Rooseveltiano, outro contexto, outra história, outra perspectiva. Mas se você olhasse pré-Roosevelt, o que se imaginava? Crack, crash de 30, desemprego na Lua, tudo indo para o espaço. Ou seja, a política tem que se fazer presente. Né? A política tem que se fazer presente, porque é através dela que a gente concretiza e faz sonhos acontecerem. Por isso a política me é tão cara, por isso, para mim, é extremamente nobre a atividade de fazer a política, porque política é arquitetar, tá certo? E a arquitetura é abrir espaços. Então, que a política se exerça na sua plenitude, abrindo espaços para essa energia que está aí, para essas possibilidades que são extraordinárias, de juventude, de energia, de crescimento, de disponibilidade das cidades que estão querendo serem refeitas de acordo com o desejo das pessoas, que você crie uma nova alteridade democrática, enfim, que todas essas promessas, elas também podem efetivamente se concretizar. Claro. Venha ser vereador no Rio. O prefeito. Olha que eu venho. O prefeito. Olha que eu venho. Venha Olha pra cá. Mas isso é maldade com os nossos amigos de Recife. Maldade com os amigos e as amigas. Raul, super obrigado. Eu sou que agradeço. Adorei o nosso papo. Que bom. Fico extremamente feliz. Sucesso e para você também. Para você, para todo mundo. De todo o coração.